Olá, meus irmãos, boa tarde mais uma vez. É um prazer estar com vocês aqui e vamos dar sequência à nossa série de vídeos que vamos falar sobre a respeito do céu, a respeito de Jesus, entre outros assuntos que carecemos estudar mais um pouco para juntos aprendermos e levarmos para o céu, né? E aos nossos irmãos também. Com esse intuito, eu peço a vocês que fecharmos os nossos olhos para juntos falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, te pedimos agora nesse momento a unção do Teu Espírito. Perdoa porque somos pecadores miseráveis, Deus, e carecemos da Tua graça. Senhor, nos dá entendimento para entender a Tua palavra. Que tudo que viemos fazer seja para honrar e glorificar o Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de tudo, eu queria iniciar com vocês a respeito do meu vídeo anterior que eu fiz. A gente sabe que nós somos pecadores, não é isso? E sempre precisamos estar mudando. E como eu falei no vídeo anterior, eu estou iniciando essa série de vídeos. Eu não sou uma pessoa sábia, de ensino superior. Eu tenho minhas qualidades, creio que Deus fez assim, não é isso? E no vídeo anterior eu falei algumas coisas erradas, peço desculpa mais uma vez a vocês. Mas quem fala aqui é um leigo que está querendo falar da mensagem de Deus, não é isso? Deus mesmo ele falou que queria escolher pessoas do arado, pessoas simples para terminar a sua obra. E eu estou junto com meus irmãos e amigos tentando fazer um pouco disso, tá certo? No vídeo anterior eu citei uma palavrinha que eu queria que vocês não cortassem esse vídeo, que não divulgassem em vídeo cortado para a gente entender bem. Por exemplo, eu falei no vídeo anterior a respeito da criação, que nós vamos estudar sobre a criação, não é isso? E principalmente a criação dos anjos. Eu citei no vídeo anterior que Jesus tinha sido criado, mas isso foi de maneira inequívoca. Cristo não foi criado, Cristo é o próprio Deus, tá? Cristo ele se fez carne, se fez homem para abraçar o ser, para abraçar nós criaturas, tá certo? Por isso eu peço que vocês, com o vídeo anterior, não peguem partes e para recortar antes de estudar os outros vídeos que a gente vai dar sequência, ok? Para iniciarmos, antes de tudo, eu vou contar uma parte da história que a gente sabe, a gente vê lá na História da Redenção, tá? Se vocês quiserem notar aí, são os livros que eu indico para vocês estudarem, que tudo isso fala lá, tá certo? História da Redenção, Verdade sobre os Anjos, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. Esses são os primeiros livros que a gente vai estar estudando ao decorrer do tempo, tá certo? E principalmente a Bíblia, com certeza, tá certo? Então, no céu, Deus criou tudo. Nós vamos abrir a Bíblia e vamos estudar isso, tá certo? Peço a vocês que peguem suas Bíblias para juntos a gente ler, tá certo? Todos com as Bíblias na mão, vamos agora abrir a Bíblia aí em Gênesis 1, verso 1, ok? Gênesis 1, verso 1. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, então quem criou tudo? Deus, correto. Deus criou tudo: céu, terra, mar, fonte, anjos, entre todas as outras coisas, tá certo? E em seguida vamos abrir a Bíblia aí em Deuteronômio 4:35, ok? Abra uma Bíblia aí em Deuteronômio 4, verso 35. Diz o seguinte: A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro senão a Ele. Somente é Deus. Somente Jesus é Deus, ok? E o Espírito Santo é Deus. A gente vai estar aprendendo. Vamos para a próxima, Salmo 110. Esse salmo dá uma explicação detalhada de quem é Deus e de quem é o seu Filho, ok? Salmos
110, do 1, vamos ler o verso 1, depois o verso 4, ok? No verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é o Senhor? Deus. Ao meu Senhor. Quem é o meu Senhor? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus falou a Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O verso 4: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote. Quem é sacerdote? Cristo Jesus. Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Salmo 110 fala sobre todo o sacerdócio do Messias. De quem é o Messias? Está lá em João 1. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Ok? Vamos lá para mais um verso. Está lá em João 14. João 14. Vou aguardar você abrir a Bíblia para juntos estudarmos, tá certo? João 14. Amém? Ok? João 14 e o verso 9. Vamos ler? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, vê o Pai. Como diz, tu mostra-me o Pai. O próprio Cristo diz: então, se tu me vê, Filipe, tu vê o Pai. Ou seja, a Bíblia fala que Cristo é um ser de luz inacessível. É como, vamos dizer assim, o sol. Será que alguém pode ir lá no sol e triscar? Ninguém, porque morre, não é isso? Só que Deus, ele habita numa luz mais inacessível ainda. Porque o sol, com algumas lentes, dá para você enxergar a sua planície. Só que Deus não. Ninguém consegue enxergar Deus, a não ser o próprio Cristo, porque Ele é Deus. Então, Ele não vê Deus, Ele é Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Na Bíblia a gente não consegue achar um nome Trindade, mas quer dizer que não existe? Deus fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 seres em um único ser, que é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Quando a gente vai detalhar exatamente isso, dá para ver que onisciente é uma coisa que não consegue ver, mas existe. É como se fosse o Deus. Onipresente é um ser que pode estar em todos os lugares, mas é um ser acessível. Como quem? O próprio Jesus. E um ser onipotente, como o Espírito Santo, que atua na nossa mente, que é no lobo frontal, e entre outras maneiras que o Espírito Santo atua na nossa vida. Ok? É muito lindo a gente estudar a Bíblia. Então vamos lá, mais um texto, ok? Vamos lá para Apocalipse 4. Desculpe, Apocalipse 4. É muito bom a gente estudar a Bíblia, não é isso? Apocalipse 4. Você que é de outra igreja também, a gente está iniciando só mais com a Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé, não é isso? Eu creio, e eu sei que você também crê, que isso é a palavra de Deus. A Bíblia declara que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Ok? Então, se é toda a Bíblia. Não é só o Velho, nem só o Antigo. É toda a Bíblia inspirada por Deus. Tá bom? Ok? Vamos lá, então. Apocalipse 4, verso 11. Diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Vamos lá. Tu és digno, Senhor, Deus e nosso. Ok? Ele é Deus nosso. Quem é esse Deus? Fala de quem é esse Deus aqui. Aqui lá na frente fala, porque todas as coisas tu criastes. Quem criou o mundo? A gente sabe que foi Deus. Mas qual dos Deus? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? A Trindade estava reunida no ato da criação, junto com todos os anjos. Você sabia disso? Todos os 3 estavam lá junto e todos os anjos do céu. Eu vou contar uma historinha sobre isso também, tá ok? Mas antes disso a gente vai... Vamos lá. Está falando aqui de Deus. Vamos lá para a sua Bíblia lá. Abra lá em João, ok? João grandão. Como a gente tem costume de falar aqui.
João grandão. João 1, verso 1. Ok? Vamos lá? Amém? Você encontrou na sua Bíblia? Fique à vontade. Amém. Então vamos ler. João 1, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem estava com Deus? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem era que estava com Deus? E o Verbo era Deus. Mas no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Mas como é que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus? Nesse verso a gente sabe que tem duas pessoas, mas os dois são só um. Não é isso? Detalhadamente a Bíblia é clara nisso. A gente não tem outra escolha para dizer, não, Jesus não é Deus. Aqui está esclarecidamente, detalhadamente, implícito na própria palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Continuando, verso 2: ele estava no princípio com Deus. Agora o verso 3 é onde vai tirar a charada lá de Apocalipse. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Uau! Então, as coisas que existem no mundo foi criada por esse Verbo. E quem é esse Verbo, meus irmãos? Quem é esse Verbo, será? Hein? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem ele, nada poderia existir. Esse Verbo, esse tal do Verbo que estava com Deus, mas esse Verbo também era Deus. Aonde é que está, será? Vamos lá para o verso 10. O que é que diz no verso 10? O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem é esse tal do Verbo, rapaz, que fez o mundo? E no mundo, além do mundo, todas as outras coisas. Quem é esse Verbo? Vamos ler o verso 14 que mata a charada, ok? Verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi esse Verbo que se fez carne? Nosso próprio Jesus Cristo. Ele foi quem se fez carne e habitou entre nós. E o verso declara: cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aqui a gente poderia encerrar, não é isso? Para a gente ver que o próprio Jesus é Deus. Não existe Deus Filho. Existe algumas, como é que eu posso dizer, teologias que falam que Jesus foi adotado, que fala que Jesus se fez carne, mas foi um pecador, diz que ele teve filhos. Desculpa, isso é totalmente heresia, totalmente, ok? Desculpa, irmãos. Então, continuando, aqui nós descobrimos que Jesus é nosso Deus. Mas Jesus também declara, ele tem outros nomes, como a gente sabe, né? Jeová, Yahvé, Emanuel, Jesus, Cristo, Yahvé, entre outros, e um que é menos conhecido entre outros é Miguel. A gente vai descobrir onde é que está. Primeiro, a gente sabe que Deus é o rei, não é isso? Jesus também, ele... Pois é, então, continuando, né? Vamos lá, Apocalipse, abrir a nossa Bíblia para saber quem é esse Miguel. Como eu disse, Deus é o rei, Jesus também é o nosso Deus, não é isso? Só que, como a Bíblia fala que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso? Então Deus cita Jesus como seu Filho. Então, se Deus é o rei, Jesus consequentemente é o príncipe, não é isso? Como um rei aqui na terra, o seu filho é o príncipe. Então vamos lá estudar. Apocalipse, capítulo 12. Estou com um negocinho na garganta, vocês me desculpem, mas a gente não deixa de a gente estudar, tá certo?
Amém? Apocalipse 12. A partir do verso 7. Na verdade, só o verso 7, ok? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso, continuando, tá? O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Amém. Abram a Bíblia agora em Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, verso 1. Nós não vamos ler todos, ok? Amém? Então vamos ler. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Então quem é o príncipe do céu? Não é Jesus? Não é o Filho de Deus que é o príncipe? Então aqui fala que Deus, o próprio Jesus tem outro nome. Como é? Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Os filhos de quem? De Deus. Nesse tempo, qual é esse tempo? É o tempo de angústia. Um tempo que a gente está por vir sobrevir na nossa frente. Possamos orar, que a gente sabe que esse coronavírus já é uma das profecias que estão se cumprindo. E eu creio. A Bíblia fala que a gente exultar e levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Não é assim que fala? Então, amém. É triste a gente saber que muitos dos nossos irmãos estão morrendo. Mas ficamos felizes, porque se eles estiverem dormindo no Senhor, na sua ressurreição, na sua vinda, Jesus ressuscitará todos eles. E nós, mais uma vez, iremos abraçá-los e cantarmos e entoarmos louvores ao nosso Deus. Amém? Então, vamos para mais um. João 1, 1 ao 3 fala como a gente viu. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então, além de ser Miguel, Yahvé, Jeová, nosso Jesus e Emanuel, a gente descobriu agora que Deus é o nosso intercessor, nosso juiz, nosso advogado, nosso pai, nosso filho, nosso irmão, quer dizer, nosso filho já, nosso irmão. Deus é o nosso tudo para nós. E Jesus da mesma forma. Ok? Vamos lá. Quem criou tudo? Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós e entre os anjos. Eu vou dizer história da redenção e a verdade sobre os anjos. O arcanjo Miguel, como nós descobrimos, é Jesus. E o único arcanjo é Jesus. O único que a Bíblia cita de arcanjo é Miguel. Ou seja, um único, porque ele é Deus. Arcanjo, superior aos anjos, acima dos anjos, príncipe dos anjos. Tá certo? Então, o arcanjo, o único arcanjo na Bíblia é Miguel. Depois de Miguel, existem outros anjos. Vamos lá para a nossa Bíblia. Deus criou os querubins. Quem são os querubins? Abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Me desculpa, Apocalipse 12 não. Ezequiel. Eu vou aguardar você ir procurar, tá certo? Ezequiel 28. Todos acharam? Certo. Ezequiel 28, o verso 14. Vamos ler a partir do verso 11, tá? 12. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as predas preciosas te cobrias.
o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda de ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim. A gente vai descobrir quem é esse querubim, tá? Tu eras querubim da guarda real, ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então lancei-te por terra. Até aí por enquanto, tá? Eu creio que vocês já sabem quem é esse anjo, esse querubim ungido de Deus. Entre outros livros e Bíblia, a gente vê que Lúcifer, filho da manhã, filho da alva, querubim da guarda. Lúcifer, anjo de luz. Ele era responsável pela orquestra do céu. Ele era o maestro do céu, vocês não sabiam, tá? Ele era quem comandava o coro celestial. Além disso, ele era quem comandava a guarda do céu. No céu tem exército, a gente sabe disso. E ele era o general de todos. E para completar, além dele ser um ser belo como era, ele sentava à esquerda do próprio Deus. Mas Alisson, será? Ele sentava ao lado esquerdo de Deus. História, verdade sobre os anjos conta sobre isso também. Só que, por que Lúcifer se rebelou? Se era o querubim, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Vamos lá. Se Deus criasse o ser humano sem um livre-arbítrio, ele seria obrigado a obedecer. Deus estaria sendo uma pessoa boa? Acho que não. Uma pessoa injusta. Desse jeito todo mundo poderia obedecer, não é isso? Do mesmo jeito foram os anjos. Cristo, ele estabeleceu os anjos, criou, mas de maneira que eles poderiam escolher o que eles quisessem, o caminho que eles quisessem. Porque se Deus quisesse assim, vocês agora vão só me adorar. Desse jeito, não iria ter escolha, tinha que adorar. Ia ser um pai que obriga o filho a obedecer na peia direto. Ou então um robô. Não é isso? Só que não foi assim que Deus fez. Deus criou os anjos com um livre-arbítrio para escolher o que eles quisessem. Só que, vamos lá. Então, Lúcifer, ele sentava à sua esquerda de Deus. E Jesus, Miguel, sentava à direita, como ele era o príncipe. Ok? Então, Deus começou a criar e criou outros mundos. A Bíblia é clara que Deus ele criou outros mundos. A gente conjectura que seja 100 mundos que Deus criou, 100 planetas. É uma conjectura, tá? Eu não estou dizendo que existe. Só quem sabe é Deus. Por quê? Porque lá na parábola Deus disse: existia 100 ovelhinhas, 99 estavam prontas e uma se atraviou e se desviou do caminho. Ou seja, o planeta Terra caiu. Mas Deus deu seu Filho unigênito para salvá-lo. Foi atrás daquela ovelha, ok? Mas isso é só uma conjectura. Retornando, então Deus começou a criar os mundos. Não criou a Terra ainda a Terra. Então, começou o seguinte. Deus ele fazia reuniões, como uma reunião de comissão, uma reunião governamental, tá certo? Então, os líderes de cada mundo iriam para o céu e faziam uma reunião. O líder do céu era Deus, mas quem representaria os anjos era Deus, Miguel, ok? Miguel iria representar os anjos, então ele ia representar os anjos, e Lúcifer ficava. Nessa questão, Lúcifer ficava pensando: por que Miguel pode ir e eu não? Por quê? Ele ficava se perguntando. E isso começou a gerar algo estranho, confuso no seu coração.
Esse é um mistério que só quem vai revelar é Deus, porque isso aconteceu, tá? O pecado não existia, porque o pai do pecado é Satanás. Mas e por que existiu? E essa questão, essa pergunta, só o próprio Deus vai te responder, tá? Então, Lúcifer começou a se perguntar e começou a falar para os outros anjos. E falou: ei, por que só eu nunca vou, ou então outro de vocês, só quem pode ir é Miguel? Porque até o momento, os anjos, ele não sabia que Miguel era o príncipe do céu. Era Deus, na verdade. Eles não sabiam. Então, começou a acontecer, e Lúcifer começou a espalhar isso. Até que ele começou a dizer: não, eu também quero, eu preciso, eu mereço isso. Só que Deus já sabia de tudo isso. Então o que foi que Deus fez? Deus viu que a metade dos anjos estavam seguindo Lúcifer para um caminho errado. Então Deus disse: Miguel, nós precisamos contar tudo aos anjos, aos seus irmãos, os nossos filhos, ok? E Deus chamou todos os anjos, todos os mundos, todas as pessoas que existiam, e fez uma reunião. E Deus disse: pessoal, Miguel, esse aqui, que está no meio de vocês, que é como vocês, ele é meu filho. Ele é Deus. Como eu sou Deus, ele é Deus. A minha autoridade é a autoridade dele. O que eu faço, ele pode fazer. E os anjos: que maravilha, então Deus está no meio de nós, que grandioso. E ficaram muito felizes. Não todos, não é isso? Então, o que aconteceu? Então aí aconteceu tudo isso, ok? Aí, o que foi que houve? A terça parte dos anjos foram com Lúcifer, e a outra terça parte voltou para Deus. Mas Lúcifer começou a dizer coisa. Então, o que foi que Deus fez? Deus mandou Jesus fazer um plano para resolver tudo, porque ele já sabia. E Jesus começou a resolver os planos junto com Deus. E Lúcifer começou a se rebelar. E lá Apocalipse fala: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, a antiga serpente que é diabo, Satanás. E houve a guerra no céu e foi expulso o grande acusador. Primeiro, Satanás não foi expulso para a terra. Satanás, ele foi expulso do céu. Para onde? Para o universo. Satanás, ele saiu tentando mundo por mundo, com uma oportunidade só. Deus permitiu. Ele só poderia tentar os mundos todos uma vez só. Se não caíssem, ele seria destruído definitivamente. Então, o que foi que aconteceu? Deus, ele mandou Jesus criar a terra. E Jesus foi e chamou os anjos que estavam ao lado dele para ele mostrar como ele era Deus também. Então, Deus falou, Jesus, e tudo se fez, tudo passou a existir. Os anjos acompanharam toda a criação. Então Lúcifer aí foi que se irou mais. E houve a guerra e foi pelejar. Então Lúcifer começou a sair de mundo por mundo. E nenhum caiu. Até que ele veio e chegou na terra. Mas antes de chegar na terra, a história da redenção fala que antes de Lúcifer chegar na terra, Deus mandou, Jesus mandou 2 querubins para ir até Adão e Eva e dizer: Adão e Eva, não se separem, porque um acusador foi expulso do céu e ele vai vir tentar vocês. Se um se desviar ou sair de perto do outro, será mais fácil dele conseguir. Ou seja, eles já sabiam que iriam ser tentados. Mas e por que eles caíram? Se eles já sabiam? Meus irmãos, você principalmente que é casado, Deus fala, a Bíblia é clara, que o que Deus une, homem nenhum é capaz de separar. Quando o casal se junta, ele se torna uma só carne. Se eu me desligar, é como você tirar uma TV da tomada. Ela fica ligada? Não. Igualmente, é você, o casal, ele tem, apesar das dificuldades e tudo, ele tem que permanecer junto, unido. Então, o que aconteceu? Eles avisaram. Adão
tudo bem, permaneceu lá com Eva e eles voltaram para o céu. Cristo vinha todas as manhãs fazer culto e o pôr do sol com eles. Muito lindo. Cerca de, não sei, não existe exatamente a quantidade de anos que eles passaram ali antes do tentador chegar lá no Éden. Mas eu creio que deve ter sido muitos. Eu creio que deve ter passado mais ou menos, quando a gente vai estudar a fundo, cerca de 90, 100 anos. Eles na presença do Senhor, sem pecado, na linda perfeição. Tá? Muito maravilhoso. Então, o acusador chegou para destruir. O acusador só poderia tentar eles uma vez. Então, certa manhã, à tardezinha, eu creio, um pouco antes da tarde, Adão e Eva estavam lá e ele já tinha almoçado e deu aquele cochilo do meio-dia, que a gente costuma dormir. Enquanto ele estava cochilando, Eva se levantou e disse: eu vou passear. E deixou seu marido só. E foi andar, contemplando toda a natureza que Deus criou. Muito lindo. Os perfumes, os animais. Eu creio que ela estava com um leão do lado passeando. Uma onça, quem sabe. Os animais lindos que a natureza nos revela, que hoje nós não podemos nem chegar perto. Então ela foi passando por perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, um dos seres mais bonitos, a Bíblia é clara que era, eu acho que um dos seres mais lindos era a serpente, porque tinha asas, pernas, voava, era brilhosa, colorida, só que não falava. Só que Eva não percebeu. E ela disse: olá, Eva. Ela disse: olá. E ele começou a argumentar com ela, mas não introduziu o erro ainda. Então Eva dizendo, olhando para a fruta e pensando alto: é linda. Então a serpente disse: é certo que Deus disse: não comereis do fruto do bem e do mal? Vamos aí abrir a Bíblia em Gênesis. Capítulo 2, verso 16. Olha, preste atenção nesse detalhe. Olha o que Deus disse. Amém? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, todas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Entenderam, né? Guarda isso aí. Mas no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entenderam? Guarda essa palavrinha aí. Mas então a serpente perguntou. Capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não. Deus disse que podia comer todas as árvores. Porém, lá vai. Eva responde. Respondeu-lhe a mulher: Eva, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Olha o que ela falou a mais. Deus só disse para não comer, mas olha o que a Eva falou: nem tocar nele, para que não morrais. Deus mandou ela tocar? Não. Deus ele só disse que não coma. Deus não mandou ela tocar. Deus não disse: ó, se você tocar também você vai morrer. Deus não disse isso. Só que ela acrescentou uma palavra que Deus não tinha dito. A Eva, ela quis acrescentar, tentando argumentar para não chegar nem perto. Só que a serpente é muito astuta. Sabe o que foi que a serpente fez? Ela pegou o fruto e colocou na mão da Eva. Eva morreu? Não. E o que foi que ela disse? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Aí ela introduz o erro. Quando Eva estava com o fruto na mão, aí a serpente disse: você tocou e não morreu, então pode comer, você não vai morrer. Foi o erro dela. Eva estava com fome? Não. Eva
não precisava comer. Só que ela deu razão, a razão dela, e não a de Deus. Porque nossa mente, quando Deus criou, Ele fez consciência, razão e juízo. E em superior ficou paixão, paixões e apetites. Apetites e paixões. Só que Eva deu razão ao apetite e não à consciência dela, ao Espírito Santo. E ela pegou, curiosa, e comeu. Triste. E ela perdeu o brilho que ela tinha. Porque Eva, ela não tinha vergonha de estar nua. Quando a Bíblia é clara que ela disse e eles tiveram vergonha, Eva e Adão, eles tinham vestimentas e luzes. E quando ela comeu, ela perdeu a luz dela. Ela perdeu o brilho que investia ela, que era a própria graça de Cristo, o brilho celestial. Então ela correu. Ela pensou que estava com uma situação, estava achando que estava muito feliz e correu para Adão. Adão, vendo ela de longe, já sabia que ela tinha pecado. Por quê? Porque o brilho dela, ela já tinha se perdido. E ele, meu Senhor, Eva comeu o fruto. E Eva era uma mulher muito linda, não tinha outra. Chegou para o seu marido. E ele, o que foi que tu fez, Eva? Ela disse, Adão é muito gostoso, coma. Eu não morri, eu estou sentindo uma sensação. Ela teve que sensação? Nada demais. Nada. E sabe por que Adão comeu? Com medo de perder ela. Com medo de não ter outra esposa para ele. E ele pegou e comeu. E aí é onde gerou toda a desgraça. Isso é coisa que a gente vai aprendemos mais na frente. Isso é uma coisa para outra série de estudo para a gente aprender, tá? Hoje nós estamos aprendendo mais sobre anjos. Então, continuando os anjos, Deus fez esse querubim, foi o primeiro, mas existem outros, é isso? Vamos lá para a Bíblia, Gênesis 3, 24. Amém? E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus escolheu 2 querubins da sua guarda e mandou guardar a porta do Éden. Querubins. E o querubim que ficou no lugar de Lúcifer foi o nosso querido e anunciante Gabriel, que ficou no lugar do querubim Lúcifer. Vamos ver mais também Salmos 18. Abra uma Bíblia em Salmo 18. Vocês acharam já? Só um minuto, eu estou procurando a minha. Salmo 18, verso 9 e 10. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Que magnífico é ver um querubim voando, né? É muito maravilhoso. E eu acho que deve ser um estrondo tão grande. Alguns irmãos meus já contaram testemunhos de ter escutado som de águas, de asas. E já contaram de ter visto melodias. É muito gratificante a gente ver uma coisa dessa. E a gente tem que crer, né? Que com certeza isso é verdade. Tá? Então vamos lá. Outro anjo que Deus criou. Uma única passagem que fala serafins. Abra sua Bíblia em Isaías 6. Isaías 6.
Todos acharam? A partir do verso 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Quantas asas tem um serafim? 6 asas, meus irmãos. Mas para que tanta asa? E os querubins têm 6? Não. O querubim só tem 2. Serafim tem 6 asas. Mas por quê? Vamos descobrir. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: Eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Até aí. Então vimos aí que serafins têm 6 asas. E o que eles fazem? Adoram o nosso Criador. São os seres que estão mais próximos fora Jesus do nosso Criador. Eles são responsáveis pela sua adoração, sua exaltação, sua clemência. Eles estão ao redor de Deus clamando: Santo, 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 Santo. Maravilhoso Deus. Agora nós vamos estudar algumas partes. O que são os anjos, quem são eles. E antes disso, Deus criou outros tipos de anjos. Anjos auxiliadores ou anjos guardadores. Abra sua Bíblia em Hebreus 1,14. Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quantos hão de herdar a salvação? Isso, todos. Deus, ele fez a salvação para quantos? Todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou só um, só eu, só você. Deus amou o ladrão? Amou. Amou o bandido, o assassino, o estuprador? Amou. Nós é que não tem esse caráter, essa bondade, esse amor que Deus tem. Mas Deus amou. Deus, quando dá só para mim ou só para tu? Para você? Ele dá para o assassino? Ele dá chuva para o estuprador? Porque matou? Para aquele que fez algo mal para a nossa família? Dá sim. Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então nós temos que ter esse espírito também, tá? Vamos lá para Salmo 34. Salmo 34. Verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Louvado seja Deus. O anjo do Senhor, Deus, ele dá um anjo a cada um de nós. Sabia disso? Para nos proteger, nos guardar de todo mal. Já viu? Eu creio que você já assistiu o desenho, não é isso? Você já viu, percebeu que todos os desenhos tem aquele anjinho vermelhinho e o branquinho, simboliza o anjo mau e o anjo bom. Alisson, nós temos um anjo mau? Temos sim. É triste. Só que uma coisa, primeiro, o anjo mau não escuta o teu pensamento. Não sabe o que tu pensa, mas ele sabe distinguir do teu olhar. Não sabe o que tu pensa, mas se tu pegar um celular e for ver pornografia, ele vai pensar, ele vai saber sim ou não. Ele está vendo. Ele não está escutando o teu pensamento, mas o que? Precisa de saber o pensamento se a pessoa que faz um negócio desse? Não. Entendeu? Algumas ações os anjos maus conseguem decifrar. Segundo, o anjo mau não é mais forte que o anjo bom. Deus nunca permite que nada aconteça conosco sem permissão dele. Como Jó. Satanás fez tudo com Jó porque Deus permitiu. Mas por quê? Foi porque Deus é mau? Não. Porque Deus sabia que Jó era um homem temente e fiel a Deus. Um homem que, apesar de tudo, de qualquer coisa, não ia blasfemar o nome de Deus. Ou seja, Deus sabe o tamanho da cruz que você pode carregar. Deus nunca, jamais te dá uma cruz com a qual você não pode carregar. Agora, se você é fraco,
se você não tem coragem, não tem força, quer deixar a cruz pelo meio do caminho, eu vou contar uma parábola bem rápido para vocês, tá? A gente está já terminando o vídeo. Dois homens ganharam 2 cruzes e eles tinham que ir certo caminho. E eles iam, pegaram a cruz e eles tinham que carregar até o caminho. Eles iam começar a andar. Andando, uma cruz pesada. Só que parou no caminho, um dos homens pegou um facão e cortou um pedaço da cruz. E começou a andar, andando. Certo pedaço ele parou de novo e cortou outro pedaço. Começou a andar. Mais uma vez ele parou e cortou. E o outro, bem devagarzinho, ele já estava lá na frente dele há muito tempo já. A cruz está da mesma maneira, né? E foi, até que ele chegou num abismo. Um abismo bem grande e um lago de fogo ao redor. E como era que eles iam passar? E aí? E ele parou e ficou olhando. E agora, como é que eu faço? E do outro lado, o que era que tinha? O paraíso, que simboliza o céu. Maravilhas que você não pode nem sequer imaginar. Estava do outro lado. Como era que eles iam atravessar agora? Ele chegou primeiro, que cortou a cruz. E lá atrás vinha o outro, cansado, sofrido, batalhando para carregar aquela cruz. Chegou, olhou. E agora o que eu faço? Sabe o que ele fez, irmãos? Ele pegou a cruz que ele vinha carregando e colocou sobre o abismo. A conta certa dele passar. E ele passou e conseguiu ganhar aquele paraíso. E tirou sua cruz e jogou no lago e subiu para o paraíso. E o outro que estava lá permaneceu no lago. O que isso nos ensina? Que Deus nunca te dá uma cruz que não seja para você colocá-la na ponte e subir para o céu. Amém? Você tem essa sua cruz, você sofre. Ei, meus irmãos, o sofrimento que nós passamos hoje aqui é pouco, é mixaria para o que nós vamos ganhar no céu. Você não imagina o tanto de coisa que a gente vai chegar no céu. A Bíblia é clara que o que tem esperado e reservado para nós, olho algum não viu e nem conseguirá ver se não chegar lá. É muitas coisas maravilhosas. É o paraíso, é o céu, é onde eu quero estar e eu quero que você esteja. Amém? Você tem a oportunidade, meu irmão, de estar lá. Então, lute por isso. Você precisa disso. Eu sei que a vida é dura. Eu sou um testemunho vivo disso. Depois eu quero gravar um vídeo dando testemunho meu, tá? Para vocês. Vocês verem que a nossa cruz é pouca. Deus, ele não é mau. Satanás, ele é muito fácil de nos julgar e nos condenar. Dizer, tu serve tanto a Deus e por que tu está passando isso? Por que os filhos de Deus sofrem? Se a gente vê ali nossos irmãos que faz VA, que faz adultério, que faz coisas que não prestam, e ainda quer ir pregar lá na frente, e não acontece nada de errado com ele, e comigo e com você, que nós quer fazer as coisas certas, aos pés da letra, tentando ser santo como Deus disse, sede santos como eu sou santo, nós sofremos. Quem foi que sofreu mais do que eu e você? Eu queria saber, até hoje eu ainda não encontrei na Bíblia uma pessoa que sofreu mais do que Jesus. Se você for a fundo na história bíblica, relatos bíblicos, história, arqueologia, entre outros livros, como Jesus sofreu. Meus irmãos, eu acho que hoje no mundo não existe um ser humano capaz de aguentar pelo menos as chicotadas que Cristo levou. Era cada prego que rasgava, deslacerava suas costas. Mas ele tinha que passar por aquilo. Mas Deus foi santo, Jesus foi santo. Ele não sentia dor. Vocês acham que Jesus não sentia dor, irmãos? Você tem a cara de, se você pensou isso, Deus te repreenda. Porque ele sentiu muita dor. Ele chorou, meus irmãos. Sofreu. Por mim e por você. Mas que a gente possa ter essa convicção de que um dia nós vamos reencontrá-lo. E dar muito obrigado
por tudo que Ele fez por nós. Amém? Continuando na nossas palavras aqui, Salmo 34, verso 7 diz: os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. A origem dos anjos, como a gente viu, foram criados por Deus. Está em Salmo 148, verso 2 e 5. A gente está fazendo só uma recapitulação, tá? O fato de serem criaturas está implícito em 1 Timóteo 6,16. Se você quiser ler, fique à vontade. O tempo da criação dos anjos é deixado indefinido. Tá? Então, o tempo da criação dos anjos é deixado indefinido na Bíblia. Apenas sabemos que quando foram lançados os fundamentos da terra, os anjos já existiam. Tá? A natureza dos anjos. A natureza dos anjos são seres criados e não seres humanos, glorificados, ok? Mateus 22:30. Nos seremos como os anjos e não anjos. Quando nós formos para o céu, nós não seremos anjos. Entendam. Nós seremos como anjos, não anjos. Mas qual a diferença de ser como um anjo e um anjo? Por exemplo, nós seremos como anjos. Como assim? Nós seremos seres santos, perfeitos, que adorarão o Criador. Não casaremos, não vamos casar e não se dá em casamento. Não teremos filhos, nós seremos lá como irmãos, como os anjos do céu, ok? A Bíblia é clara em dizer que depois que nós tivermos o céu, não haverá casamento e nem se dão em casamento, não terão filhos e esse outro tipo. Você que é viciado em algo desse tipo, é bom a gente já começar a deixar um pouco de lado essas coisas, tá ok? Vamos lá, são seres espirituais. Hebreus 1,14 fala, são seres espirituais, anjos ministradores, ok? Gênesis 3, 22 a 24, os anjos já existiam antes da morte de algum homem. Antes de criar a terra, os anjos já existiam. As características dos anjos. Como é que tu sabe, Azo? A Bíblia. Tudo é explícito na Bíblia, a Bíblia é clara, tá? Nós vamos estudar agora. Eu vou dizendo e vocês vão notando, tá ok? As características dos anjos. Possuem grande poder. Isso é simples. Salmo 103, 20. Mateus 28, 2. Ok? Uma pedra de 2 metros de diâmetro por 30 centímetros de espessura pesaria cerca de 4 toneladas. E eles pegariam como se fosse uma folha. Imagina aí, 4 toneladas eles pegarem com uma folha assim. Pegar esse copozinho aqui, ó, e fazer isso assim, ó. Igualmente, 4 toneladas para um anjo. São mais sábios do que o homem. Entretanto, não são oniscientes. Como assim? Mateus 24, 36. Eles são sábios, inteligentes, mais do que Salomão. Hoje a gente cria a velocidade da luz. Ele diz, povo devagar. Eles têm a velocidade do pensamento. Imagina, Daniel está lá orando lá. Senhor, me ajuda, tá lá na cova. E antes dele terminar, o anjo. E o anjo toca nele. Daniel, homem muito amado. No princípio das tuas súplicas me saiu a ordem e o Senhor me mandou vir até ti. Porque é um homem muito amado e querido por Deus. Rapaz, é muito maravilhoso a gente escutar. Imagina você escutar que você é uma pessoa amada por Deus. Para mim ia ser uma honra muito grande. Imagina. Pois é, a velocidade do pensamento. Antes dele pensar, o anjo já estava lá do lado dele. Maravilhoso. E não são oniscientes. Como assim? Eles não podem estar em todos os lugares. O anjo ele não pode estar aqui do meu lado e lá no Japão. Ele não pode fazer isso. Mas ele pode ser rápido, voando. Mas ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Só Deus pode. Só Jesus pode. Locomovem-se rapidamente. Ezequiel 1,14, 10, 20. Os anjos são comparados à luz na locomoção. A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros
por segundo. Imagine, em um segundo você andar 300 mil quilômetros. Um anjo é mais veloz do que isso. Equivalente a 7 voltas ao redor da Terra num abrir e fechar de olhos. Quando eu fecho o olho e abro, o anjo já rodou a Terra em torno de 14, 15 vezes. Só assim, ó. Rápido, né não? Estão a serviço de Deus, prontos a nos ajudar. Daniel 9, 21, 3, 23 fala a oração de Daniel, como eu falei agora, não é isso? Número e ordens. Quantos anjos tem no céu? Apocalipse 5:11 fala: milhões de milhões e milhares de milhares. Ordens, querubins, mais do que qualquer criatura, são destinados para revelar o poder e majestade e a glória de Deus. São especialmente os guardiões do trono de Deus. Eles são o exército de Deus. E embaixadores extraordinários servem na obra da reconciliação, na obra da redenção. Ok? Serafins parecem estar preocupados com a adoração, santidade. Eles conduzem o céu na adoração a Deus. Eles conduzem o céu na adoração. Eles são os anciões do céu, vamos dizer assim. Isaías 6, 2 e 6 fala isso. Arcanjos, esta expressão ocorre 2 vezes na Escritura. 1 Tessalonicenses 4,16 e Judas 9. Quem é esse arcanjo? Miguel. Quem é Miguel? Deus. Quem é Deus? Jesus. Miguel é o único a ser chamado de arcanjo. Só existe ele. Ok? E refere-se a Cristo e a mais ninguém. Só a Cristo. Daniel 10, 13 e 21. Judas 9 e Apocalipse 12, 7. Você pode estudar a fundo, que fala simplesmente do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sendo Cristo é Deus em sua plenitude, não é um ser criado. O termo é um nome ou título usado no sentido de um guerreiro valente contra os inimigos de Israel e poderes do mal. Cristo é o grande comandante das hostes celestiais. 1 Pedro 3, 22. Gabriel, embora não chamado de arcanjo, é considerado como um anjo principal ou mensageiro principal. Ele é o querubim real que ficou no lugar de Lúcifer. Está lá em Daniel 8,16, 9,21, Lucas 1,19 e 26. Sua tarefa principal parece ser o de mediar e interpretar as revelações divinas. Ok? Isso tudo você pode achar lá em Wilson Windreveld, Doutrinas, capítulo 1, página 17 ao 19. Ok? E os anjos maus? Precisamos falar um pouco deles, não é isso? A gente falou um pouco de Lúcifer, mas vamos lá um pouco. A origem da natureza dos anjos maus. É um grupo de anjos que foi criado por Deus, sendo eles originalmente perfeitos. Eles eram anjos perfeitos, sendo eles originalmente criados no céu, mas que não guardaram seu estado original. Judas 6, Ezequiel 28, 14 e 15, você pode estudar lá. Eles rebelaram-se contra a vontade de Deus e, consequentemente, foram expulsos do céu. Apocalipse 12, 7 ao 9, Isaías 14, 12 ao 15. Ok? A obra dos anjos maus. Qual a obra deles? Transformar-se e se desfaçam com o intuito de nos enganar. Irmãos, a questão de visagem, a questão de fantasma, essas coisas todas. Mas eu vi e ele me disse sobre isso, e é uma coisa boa, só quem vê é meu pai que morreu, meu irmão, meu tio, meu avô. Verdade, mas Satanás também faz isso. Ok? Satanás se disfarça de anjo bom, de anjo de luz, a Bíblia é clara, para enganar, se possível, até os eleitos. Ok? Lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15 fala sobre isso. Eles lutam contra nós a cada dia. 1 Pedro 5, 8, Efésios 6, 11 e 12. Enganam, eles nos enganam. Está lá em 1 Timóteo 4, 1. Eles ensinam a nós errar. Ok? As atividades dos anjos bons. Como a gente viu, são anjos que nos protegem, nos guardam, nos revela coisas, entre outras coisas maravilhosas que Deus nos revela, tá? Salmo 34, verso 7, eu peço que você abra agora. Salmo 34, verso 7. Novamente, o anjo
do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meus irmãos, você tem um anjo. Eu tenho um anjo, eu sei que ele está aqui do meu lado. E eu sei que tem um aí do teu lado também. Eu sei que esse anjo, ele está posto aí, não é para você se perder. Não é para você chorar. Eu sei que você está passando por necessidade. Eu sei que você está passando por aflições. Eu sei que essa pandemia te deixou com medo, desesperado, angustiado. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele não quer que você se perda. Deus, Ele te ama, sabia? Essa pandemia, não leve a mal, nem as autoridades, não me deixou com medo. Por quê? Eu sei que Cristo, Ele tem um plano para cada um de nós. Antes de tudo, Deus, Ele não deixa ninguém se perder sem que Ele... Então, essa pandemia fez isso, não é isso? Muitos de nós passamos por dificuldade. Alguns de nossos irmãos perderam entes queridos e muito. Mas eu peço a você que você não fique com medo. Porque assim, ó, a gente vai dar... Por exemplo, vamos ver aqui na questão da pandemia. Essa pandemia que nós estamos não é uma pandemia de se assustar tanto assim. Agora você vai dizer que não é para todo mundo usar máscara. Não estou dizendo isso. Use máscara, use álcool gel sempre. Use o distanciamento social, ok? Mas eu vou explicar a vocês. Por exemplo, a pior pandemia que teve foi a pandemia da gripe espanhola. Matou 100 milhões de pessoas. Essa gripe realmente deu medo. 100 milhões de pessoas. Ela durou cerca de 3 anos. O povo com máscara e tudo e ainda matou esse tanto de gente. Nós já estamos com quase 2 anos e já levou cerca de mais de 3 milhões de pessoas já. Essa pandemia levou. E cerca de 9 milhões infectados. Mas em torno é pouco ainda. No mundo tem cerca de, eu acho que, se eu não me engano, 8 bilhões de pessoas. Ou seja, é um número pequeno para um número maior de vivos ainda. Mas mesmo assim. E aí? E nessa tua questão, quem morreu? Será que vai para o céu ou para o inferno? Não sei. Não sei. O que é que eu posso te falar? Essa pandemia veio para acordar muita gente. Muitos de nossos irmãos, eu sei que morreram em Cristo e irão ressuscitar com o nosso Salvador nas nuvens do céu. Outros não, infelizmente. Mas a gente tem que ter uma convicção. Meus irmãos, temos que estar preparados hoje. Fundamentos do Lar Cristão fala que a única coisa que nós vamos levar daqui para o céu é o nosso caráter. Então, se o teu caráter for bom, luta para melhorar mais ainda. Para que quando você morrer, se você descansar, Paulo diz que morrer para Cristo é o que? Lucro. A morte para Deus é só um sono. Nós iremos ressuscitar novamente. Só que você só vai ressuscitar para o bem se você tiver feito o bem. Eu sei que você está angustiado, desesperado. Eu sei que você está sofrendo nesse momento. Você está passando por dificuldades. Eu sei porque eu também estou. Nem por isso eu deixo de agradar e louvar o nome de Deus. Uma coisa que eu sempre digo, sabe o que é? Que mesmo se eu não for para o céu, Deus, Ele merece minha adoração por tudo que Ele já fez por mim. Só em eu estar vivo hoje, você está vivo. Você não está vivo aí? Mesmo com dor, mas você não está vivo? Agradeça. Seja feliz. Mesmo com a dificuldade. Mesmo com a dificuldade, mesmo com tudo que está acontecendo. Você tem um teto, não tem? Não está dormindo? Você tem um celular, ou um computador, ou uma televisão. Mas você está assistindo, então alguma coisa você tem. E se não é seu, é de outro amigo, mas você tem um amigo. Que maravilhoso. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Eu mesmo tenho amigos que são a minha família hoje. Eu amo muito eles. E louvo a Deus por Deus ter mostrado isso no meu caminho. Tá? Irmãos, se você está precisando de Deus nesse momento, mais ainda, clame. Leia a Bíblia. Leia o livro de profecia. Estude a Bíblia. E continue assistindo nossos vídeos. Eu não sou uma pessoa sabe não. Como eu posso explicar? Uma pessoa graduada. Mas estou aqui
ter destruído todo mundo, ter feito outras pessoas, mas Ele te ama. Você está vivo e Ele tem algo especial para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas Deus tem algo especial para ti, tá? Peço que você ore agora comigo nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, estudamos agora, Senhor Deus, mais um pouco sobre a tua palavra. Revelemos, Senhor Deus, palavras que ainda não sabíamos o que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado porque o Senhor sempre está do nosso lado, nos protegendo, nos guardando. Obrigado pela cruz que o Senhor nos deu. Nós sabemos que essa cruz um dia será para subirmos ao céu, Senhor. Muito obrigado por tudo o Senhor fez por nós. Senhor, leva conforto a essas pessoas que estão clamando. Leva alívio, Senhor, às dores. Se essa pessoa está com suspeita de Covid, se essa pessoa está com suspeita de qualquer outra doença, Pai, faz com que ela creia no Teu nome, pois o Senhor é o Deus do milagre, o Deus que antigamente, Senhor, fazia milagres, mas hoje também faz. Basta que criamos. Batiza o Senhor com Teu Espírito. Nos dá um bom dia e uma boa semana na Tua presença.